1 Samuel, capítulo 25, verso 32 ao 35. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então, Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Feche seus olhos. Pai, estamos, Senhor, na tua casa nessa noite e precisamos, meu Pai, que o Senhor fale conosco mais uma vez, que o teu Espírito se mova, meu Pai, no meio da tua casa, trazendo, meu Deus, o teu entendimento, a revelação, meu Pai, da tua palavra ao teu povo. Que estas palavras, Senhor, elas possam alcançar o mais íntimo do coração dos teus filhos e possa produzir fruto, meu Pai, conforme, Senhor, de antemão, o Senhor já planejou para nós, em nome de Jesus. Queridos, falamos muito sobre sabedoria nos 3 primeiros cultos, e hoje, para encerrarmos esse tema, eu gostaria de propor para a igreja que a gente entendesse um exemplo de sabedoria aplicada. O tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje é sabedoria aplicada. Você, quando começa a ler esse capítulo de 1 Samuel 25, a Bíblia, ela vai nos contar, nos trazer uma primeira informação a respeito da morte do profeta Samuel, nos mostrando que ali estava terminando mais um ciclo de vida, do mover do Espírito de Deus através da vida daquele homem, e começa a trazer agora à tona o personagem principal dessa história, que é Davi, mas antes dele assumir propriamente o trono. E o contexto que a Bíblia fala a respeito agora de Davi nesse tempo, é que Davi estava vivendo como um foragido, como um fora da lei. Davi, ele tinha sido ameaçado de morte pelo rei Saul, e Saul, ele não estava brincando quando decidiu matar Davi, tanto que ele chega na cidade dos profetas, e porque naquele lugar os sacerdotes ali tinham oferecido a ele pão para ele comer, tinham dado a espada que tinha sido de Golias, ele ordena a morte de todos aqueles descendentes de sacerdotes, todos, como quem quer mandar um recado e dizer: a partir de hoje, eu não vou respeitar nada. Quem se colocar como amigo de Davi, automaticamente se constitui inimigo do rei. Seja você rico, pobre, sacerdote, não me interessa quem é você. Foi dado um recado público para toda a nação de Israel, que Davi tinha se tornado inimigo de Saul. Irmãos, isso vai nos mostrar agora uma realidade de Davi foragido. A Bíblia diz com 600 homens, com suas respectivas famílias, se escondendo de cidade em cidade. E quando paramos nesse capítulo 25, a Bíblia começa, como eu lhe disse, dizendo: e morreu o profeta Samuel. Mas também começa a falar agora de um homem chamado Nabal. Eu quero só trazer para você a apresentação desses 2 personagens nesse momento em que a história dos 2 se encontram. Preste atenção. Como estava Davi? Davi estava pobre, foragido, ameaçado, corrido, sem muitos amigos. E Nabal, quem era Nabal?
verso 2 e 3 vai lhe dizer muita coisa em poucas palavras. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, e era o nome desse homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, é que a Bíblia faz questão de descrever um personagem que muitas vezes nós temos lá, os nossos heróis da fé, temos aquelas pessoas, aqueles nomes que nos marcam na batalha, que nos marcam pelos seus exemplos, mas eu acredito que talvez a igreja não tenha dado a devida honra que merece essa personagem fantástica da Bíblia, essa mulher chamada Abigail. A questão é que quando ele diz que Nabal era um homem rico, era um homem de posses, só que a Bíblia faz questão de dizer duas coisas a respeito de Nabal. Primeiro, aonde Nabal estava, o que ele estava possuindo e qual foi a origem da riqueza desse homem. Pense comigo aqui, nós estamos falando sobre sabedoria. A Bíblia diz que Nabal estava com as suas posses no Monte Carmelo. Qual é o principal episódio que marca o Monte Carmelo? Você vai saber, você vai lembrar que foi aqui nesse monte, depois que o profeta Elias desafiou ali em cima os profetas de Baal. E ali foi o lugar onde Deus respondeu do céu com fogo. Então, vá pensando comigo. Nabal possuía, a Bíblia diz, ele tinha suas possessões. Se você for olhar o contexto da história, a aparição do profeta Elias vem muito depois da manifestação da unção de Davi como rei. Davi ainda é o segundo rei de Israel e nem tinha tomado posse do reinado ainda. Mas Nabal já estava sob a posse de uma terra, de um monte, o qual Deus depois escolheria para manifestar toda a sua glória em Israel. Então, ele estava dentro de uma terra, dentro de uma área que era abençoada. Guarde isso. Monte Carmelo foi o monte que Deus escolheu, mandou Elias subir ali, para poder manifestar a sua glória do céu, de uma forma poderosa. A quem pertencia aquela área? A esse homem chamado Nabal. E por que, pastor, ele tinha posse dessa terra? Porque Nabal, a Bíblia diz, é um homem desprezível, é um homem tolo. E como é que ele ficou rico? Aí a Bíblia vai dizer, porque ele era descendente de Caleb. E quem foi Caleb, pastor? Caleb, irmãos, dos espias que foram, só volta Caleb e Josué. E quando eles voltam, Caleb chega e diz, olhe, Josué, agora que você está no comando de tudo, eu quero lhe lembrar de que quando Moisés era vivo, Moisés me disse, me prometeu, que Deus falou através de Moisés, que a terra onde eu pisei é minha. E eu vim para tomar posse da minha terra, porque 40 anos depois, eu me sinto tão jovem como 40 anos atrás. Olha o espírito do homem que começou a gerar essa riqueza. Eu quero que você entenda. Uma história que vem de uma ascensão fantástica, que vem de um testemunho fantástico, que vem de uma bênção de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a terra que foi dada a Caleb foi a terra montanhosa de Hebrom. Os montes dos orvalhos que regavam a terra sem precisar de ninguém irrigar. A terra, a montanha, ela funciona como uma barreira, vem as nuvenzinhas de água, e aí elas se precipitam e pingam, irmãos, como se fosse um regadorzinho de manhã. Não é aquela chuva que vem e destrói tudo, é uma chuva que vem como se fosse um orvalho. Não precisa ninguém molhar a terra era regada sozinha. Uma terra
uma terra próspera, abençoada por Deus, uma terra que foi escolhida por Deus. Foi escolhida por Deus para grandes manifestações, mas estava na mão de quem? Aqui, irmãos, é onde eu quero que você preste atenção, porque é que a Bíblia fala muita coisa em poucas palavras. Não adianta o homem adquirir riquezas por herança. Não adianta o homem estar debaixo de terras de promessas, se o homem não tiver sabedoria. Por quê, pastor? Porque tudo que ele juntou vai servir para a sua própria desgraça. Vai servir para a sua própria destruição. Mas é descendente de Caleb, herdou toda a fortuna, toda a riqueza, toda a bênção, toda a promessa de Deus. Quem deu a terra a Caleb foi Deus. Só que agora, irmãos, a Bíblia vai dizer que Davi envia alguns moços para pedir a Nabal que lhe desse algo para comer. E a resposta que Nabal vai dar aos moços de Davi, você vai ver no verso 11. Tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Verso 11. Você está acompanhando comigo aí? Você vai ver a resposta. Irmãos, no verso 10, no verso 10, a palavra que ele ainda dá, ainda é um pouco mais dura. E você vai encontrar ele dizer assim: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? O que eu acho engraçado é que Davi, quando manda falar a Nabal, ele diz que enquanto ele estava ali naquele local, de alguma forma, ele e os homens dele jamais tocaram em nada que era de Nabal, não mexeram em nada daquele homem. E, de alguma forma, ele, junto com os soldados dele, aonde estavam ali, eles tinham garantido também a segurança dos servos de Nabal. Só que agora, Nabal é um homem rico, não porque ele mereceu, não porque ele trabalhou para isso, não porque ele conquistou isso, mas porque ele herdou algo de alguém que veio antes dele, de alguém de coragem, de alguém de caráter, de alguém de palavra. Mas essa riqueza veio parar toda na mão de um tolo. E ele pensa, provavelmente, o que é que eu vou fazer agora, se de repente Saul descobrir que eu dei comida aos servos de Davi? O que é que eu vou ganhar dando comida a Davi? Aqui, irmãos, é onde a gente vê o paralelo que foi traçado entre Caleb e agora um descendente dele, muito tempo depois. Um descendente dele, lá atrás, Caleb vai dizer: meu irmão, tem 10 aqui dizendo que não entra, tá? O povo está dizendo que não vai, mas se Deus disse que vai, qual é a minha posição? É ficar com o que Deus disse. Aí agora vem o descendente dele, e também tem que tomar uma decisão. E se você for olhar, a natureza da decisão termina sendo a mesma. Por quê, pastor? Porque Deus já disse que rejeitou Saul. Mas quem está no poder? Saul. E quem estava no poder da terra? O gigante. Quem está agora no poder da terra? Saul. Mas Deus disse que quem vai governar, quem vai governar não é Saul. Quem vai governar é Davi. Mas se eu tomar agora partido de Davi, eu posso colocar em xeque as minhas riquezas. Posso colocar em xeque as minhas posses. E qual é a minha decisão? Bom, como a Bíblia diz que ele era um homem tolo, e como a Bíblia diz que ele era um homem de más obras, é essa a descrição que a Bíblia diz a respeito de Nabal. A decisão dele, irmãos, não poderia ser uma decisão de fé. A decisão dele não poderia ser uma decisão de honra. A decisão dele tinha que ser uma decisão tal qual ele vinha conduzindo a sua vida. Uma decisão tola. Entre ficar com a promessa de Deus, entre ficar do lado de quem Deus está, eu prefiro ficar do lado do meu status.
eu prefiro ficar do lado da fama. Eu prefiro ficar do lado do que me dá privilégio. Eu prefiro ficar do lado daquilo que pode me trazer prestígio, irmãos. Quando Caleb e Josué se colocaram contra aquela geração, eles estavam automaticamente denunciando. Porque se todo mundo fosse unânime e dissesse, não tem realmente como entrar, era uma decisão que não teria um exemplo, que não teria alguém que pudesse dizer não, mas tinha alguém ali que estava fazendo a diferença. Quando no meio de uma geração eles se levantam, aqueles dois homens, e dizem, não, nós vamos entrar. Mas e vem cá, e qual é a consequência de entrar ou de não entrar? Porque discutir isso hoje aqui sentado no ar-condicionado, numa cadeira acolchoada, é beleza. A diferença é quando você está com sua mulher, quando você está com seus filhos, e a sua decisão pode custar a sua vida. Porque, em outras palavras, o que eles estavam dizendo era, se for para entrar na terra, por mais que nós saibamos que aos olhos humanos é suicídio, aos olhos humanos nós não temos nenhuma chance de vencer esses gigantes, aos olhos humanos nós não temos a menor condição de enfrentar essa guerra. Então você é louco, por que é que você vai entrar nessa guerra? Eu vou entrar, porque o Deus que tirou a gente do Egito, disse que a terra é nossa. E se Ele disse que a terra é nossa, eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu quero estar do lado da promessa de Deus. Eu quero estar do lado de quem está sendo guiado por Deus. Qual é a decisão de Moisés? A decisão de Moisés é para entrar na terra. Vão espiar a terra porque vai entrar na terra. E o povo todo contra Moisés. Mas eu não faço parte do povo todo. Eu faço parte do povo que vai morar na terra. Tem uma grande parte do povo que morre no deserto, mas tem uma pequena parte do povo, que é o povo que vai entrar na terra. Temos, irmãos, a vida de um homem que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para permanecer na posição que Deus colocou ele, mas agora você vê esse homem jogar tudo fora, porque Davi, na sua fúria, Davi, na sua ira, resolve tomar uma decisão. E não era uma decisão sábia. Decisão que foi movida pelos seus sentimentos. Davi, meu irmão, a Bíblia diz que quando o pessoal volta e fala aquelas palavras a Davi, a Bíblia diz que Davi se enfureceu com aquelas palavras. Davi, irmãos, quando ouve a resposta de Nabal, ele decide que ia ali agora de qualquer jeito fazer juízo com as próprias mãos. Então, veja, você tem de um lado um homem tolo, que tem riquezas, que tem posses, que tem bens, que tem uma herança que foi dada por Deus, mas que não tem sabedoria. E você tem de um lado agora um jovem que tem tudo para alcançar o que Deus tem, mas estava disposto a cometer um homicídio, para cometer vários crimes, por causa da sua ira, dos dois lados. E por que aquela catástrofe não aconteceu? Por que é que aquele desastre anunciado não aconteceu? Por que é que tudo que foi prometido ali por Davi, e disse que iria ali com 400 homens e destruiria tudo na casa de Nabal, por que é que aquilo não aconteceu? Eu quero que você preste atenção. Eu quero que cada um de vocês entenda que vocês estão aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem, ouvindo esta palavra, porque em algum ponto da sua vida, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 30 anos, você seja esse agente de Deus, que precisa ser usado para evitar tragédias no mundo. Você pode ser um agente de Deus para trazer paz na sua família. Você pode
ser um agente de Deus para trazer paz aonde você mora. Você pode ser um agente de Deus para trazer paz aonde Deus lhe plantar. E não importa se você é o artista principal da cena, ou se você é apenas alguém que foi citado por Deus. O que importa é as qualidades que estão sobre você. O que você carrega com você. O espírito que anda com você. É isso que importa. Mas Caleb tem história. Caleb tem um passado. Davi tem uma unção. Davi tem uma promessa. E Abigail tem o quê? Sabedoria. Tem sabedoria. Irmãos, quem tem sabedoria consegue agir, consegue intervir em situações críticas que ninguém mais poderia entender, para evitar um desastre. E aí eu acho fantástico que a gente começa a entender algumas coisas a respeito do comportamento de Abigail, movido por sabedoria. Se você observar, quando ela descobre, quando ela ouve, o que um jovem, a Bíblia diz que um jovem anunciou a Abigail o que estava acontecendo, o que Davi disse que ia fazer com aqueles homens, e ele dá testemunho. Eu acho isso interessante. Você vai ver o verso 15, ele dizer: todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos prejudicados por eles. Nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. E de muro, o verso 16, em redor nos serviram assim de dia como de noite. Todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Veja, irmãos, mas Nabal disse: o que é que eu tenho com Davi? Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Não sabe quem é filho de Jessé? Porque alguns dias atrás, o filho de Jessé tinha casado com a filha do rei. Era o chefe do exército, mais condecorado, e que ganhou as maiores guerras. Não sabe quem é Jessé? O filho de Jessé? Um dia desse, as mulheres estavam andando na rua e dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou dezenas de milhares. Não sabe quem é Davi? Então, irmãos, o não sabe aqui não é simplesmente desconhecimento, é desprezo. Porque ele está numa posição elevada, porque ele está vivendo na terra da promessa, porque ele está vivendo na terra da bênção. E o menino, não sei quem é não. A mulher, quando ouve a tragédia anunciada, irmãos, a mulher, quando ouve a tragédia anunciada, aqui a gente começa a entender: sabedoria exige atitude. Sabedoria não é simplesmente você entrar em sua casa, sentar no sofá e ficar meditando, pensando no futuro. Sabedoria, ela precisa de exercício, ela precisa de prática, ela precisa de ação. Às vezes, por que nós não agimos, pastor? Não agimos porque às vezes achamos que o problema não é com a gente. Não agimos porque a gente não quer se meter na vida dos outros. O problema é de Nabal, meu irmão, ele é burro mesmo, o problema é dele. Se Davi vier, vai matar ele, eu não quero nem saber, eu não aguento mais esse homem. É um estúpido. A Bíblia diz que Nabal era um bêbado. A Bíblia diz que Nabal andava bêbado. Será que essa mulher vivia feliz com esse homem? Será que ela tinha um bom relacionamento com esse homem? A Bíblia não nos traz nenhum detalhe a respeito dessa vida desse homem, mas mostra o receio que essa mulher tinha até de falar com ele, que na hora de tomar alguma atitude, até para medir as palavras. Olha a sabedoria que a mulher tinha. O homem bêbado, ela sabia que não podia conversar com ele, não podia falar com ele. E o que foi que ela fez? A Bíblia diz que ela enche o carro com os alimentos, com os mantimentos, encontra Davi no meio do caminho, se prostra em terra e diz: meu senhor, pelo amor de Deus, perdoe aquele maluco, mas a culpa não é dele, a culpa foi minha. Mas sua? Por que sua? A culpa é minha porque eu não vi a hora que os seus servos entraram. A responsabilidade foi minha. Mas deixa eu dizer uma coisa ao senhor, é aqui, irmãos, que começa
o discernimento. Não é só porque o Senhor, veja qual foi a mensagem do servo. Foi bom com a gente, cuidou das coisas da gente. Ele estava guardando os nossos bens ali no deserto. Mas a conversa dela, não é isso, está aqui o seu salário. A gente está lhe pagando pelo que você fez, está de alguma forma lhe recompensando. A pergunta, a resposta, é que ela vai dizer que a Davi, né, ali a proposta do que ela tinha, mas quando Davi ouve aquela mensagem, ela entra, e o que ela percebe de forma mais intensa, essa passagem quando ela diz no verso 26, agora pois meu Senhor, vive o Senhor, ela bota agora esse segundo Senhor em letra maiúscula, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse, e agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor, e agora esta é a bênção, que trouxe a serva a meu Senhor, dê aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Irmãos, preste atenção, quando ela chega para falar com Davi, ela traz a Davi a noção, que ele estava tomado de fúria, ele estava tomado de ira, e estava para cometer um assassinato, estava ali, irmãos, para fazer uma loucura, para matar um homem. E quando a mulher chega aqui, conversa com ele, ela reconhece ele como Senhor, e ela diz, olhe, vai chegar um dia, que as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Saul é o rei, Nabal está rico, eu sei disso, mas para mim, a minha visão, não é a respeito das coisas que estão acontecendo aqui, mas a minha visão é que o Senhor fará casa firme ao meu Senhor. Veja a visão que a mulher tinha. Ela não foi conversar com Davi, dizendo, muito obrigado Davi, porque você cuidou de minhas ovelhas no deserto. Muito obrigado, porque você estava guardando os bens da gente. Não, ela eleva a conversa para um nível espiritual. O Senhor ia fazer uma loucura. O Senhor não está sendo sábio na sua decisão. Vai chegar um dia que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Isso que o Senhor ia fazer hoje, ia manchar a sua história. Que todos os seus inimigos sejam como Nabal, mas é o Senhor quem guerreia as suas guerras. E não se tem achado mal em ti por todos esses dias. Irmãos, a visão que a mulher teve. Aí a gente vê, ela toma uma decisão, ela vai com um direcionamento. O que é que as pessoas poderiam fazer numa situação dessa? Às vezes a gente vai procurar para conversar com quem não pode resolver o problema. Chega no meio do arraial e vai começar a dizer, aí, ó, tá vendo? Agora Nabal vai morrer. Por quê? Porque Davi já disse que vem matar ele, e eu avisei a ele, disse que não podia, não era para ele fazer isso, e ele fez, e agora, meu irmão, não tem jeito, vamos nos preparar para a morte. Poderia fazer isso, mas o que foi que ela fez? A sabedoria, irmão, direcionou ela a procurar quem tinha capacidade para resolver o problema. Quem foi que deu a ordem? Quem deu a ordem foi Davi. Então, meu irmão, não me interessa conversar com mais ninguém, não me interessa conversar com Nabal, não me interessa conversar, irmãos, com Nabal não se conversa, com Nabal você só dá a notícia do que já fez. Tem gente tentando ensinar Nabal, tem gente que não está tendo êxito no que está fazendo, porque está olhando para o lado errado. Se você for parar, irmão, para conversar com Nabal, para ensinar Nabal o que ele tem que fazer, Davi chega, destrói tudo, e Nabal ainda nem acordou do sono dele. Tem gente que nasceu, irmãos, me perdoe, debaixo da bênção de Deus. Tinha pai crente, mãe crente que levou para a igreja, amém. Está vivendo ainda o tempo de bênção de Deus. Mas se você não aprender a sabedoria de Deus, tudo que você ajunta com a mão, você vai destruir com a outra. Porque não é sábio. Não sabe que se conduzir no lugar da bênção de Deus.
não sabe se conduzir no lugar da presença de Deus. Por quê, pastor? Porque falta oração? Não, o problema não é oração. Porque falta jejum? Não, também não é isso não. Irmãos, eu estou vendo muita gente querendo buscar o poder de Deus, querendo buscar as coisas de Deus. Mas veja que a gente está esse mês todo insistindo nisso. Tem gente, as campanhas de prosperidade de Deus, mas e as campanhas da sabedoria de Deus? Que Deus está mostrando. Tudo o que Caleb conquistou, irmãos, e não foi fácil. Teve uma terra que para entrar, ele disse, ai meu irmão, tem gigante aí nessa terra, mas eu vou dar minha filha para o homem que entrar e derrotar esses gigantes. Irmãos, 15 batalhas esses homens não enfrentaram, para que Nabal pudesse agora viver do bom e do melhor, sem ter feito nada na vida, nada. Nabal não fez nada para merecer o que ele recebeu, nada. Ele estava desfrutando de herança de outros que pagaram com sangue, que colocaram sua vida em risco para poder conquistar aquela terra. Só que agora, quando chega na hora de decidir, tem que decidir quem está debaixo da promessa de Deus. Tem que decidir quem está com poder. Com quem é que você fica? Irmão, eu vou ficar com quem está no poder. Eu quero preservar a minha riqueza. A Bíblia diz, irmãos, que quem tentar salvar a sua vida, perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por amor de mim, está cheio assim, ó, de gente tentando aproveitar a vida, curtir a vida, viver a vida. Eu me lembro que quando eu me casei, para mim foi uma realização poder ter um carro e ganhar dinheiro, porque eu queria pescar todo sábado, e minha mulher ia pescar comigo, pronto, aí o pacote veio fechado. Deus me deu uma mulher que pescava, me deu o carro e dinheiro para pescar, pronto, todo sábado, irmão. Podia botar uma ratoeira lá que me pegava, todo sábado. Às vezes eu acordava, eu morava em Estela Maris, ia no Rio Vermelho comprar isca, voltava para Estela Maris, pegava minha mulher, para 7 horas, 8 horas da manhã estar em Arembepe. Passava o dia todo que Deus deu lá, a gente só saía de lá de noite, 6 horas da tarde. Estava vivendo minha Disneylândia. Para mim aquilo era o melhor que tinha. Aí Deus me chama para fazer uma obra. E diz, eu quero o sábado. Ô irmão, deu trabalho. Deu trabalho. Eu levava a roupa da igreja na mala do carro, ia pescar, tomava banho no banheiro da igreja, às vezes o chuveiro quebrado, tomava banho na pia, me lavava com sabão fedendo a peixe para fazer o culto, irmão, não dava certo. Até um dia que Deus falou comigo, eu sozinho no carro dirigindo. Ou você entrega de verdade, ou então pule fora, porque não vai funcionar. Aí a gente sempre pensa, irmãos, que quando a gente vai fazer algo para Deus, quando a gente coloca algo que é nosso na mão de Deus, a gente está perdendo. Sempre acha. E você vai achar isso mesmo. Não fique já tentando imaginar o que vai acontecer de bom, para você não se frustrar. Simplesmente entregue. E deixe que Deus faz o resto. Eu trabalhava de segunda a sexta, saía de casa 6 horas da manhã, ia trabalhar em Simões Filho, pegava aquele engarrafamento da Cia Aeroporto, na época de construção daquele pedágio, que quem viveu sabe o que é que eu estou falando. Às vezes eu chegava em casa 8 horas da noite, saía do trabalho 5 horas. Aquele engarrafamento da Cia Aeroporto todo ali, até chegar em São Cristóvão. Trabalhava de segunda a sexta, então, sábado era o único dia que eu tinha para pescar. Eu entreguei o sábado, dei a Deus. Irmãos, eu acho que levou mais ou menos 6 meses. A empresa passou por alguns ajustes e eu fui trabalhar em casa. Me mandaram trabalhar em casa. Aí eu podia trabalhar a hora que eu queria, o dia que eu queria. Eu comecei a fazer minha agenda. E no meio desse processo o cara me apresentou um pescador em Itapuã. Tinha um barquinho. Eu ia pescar com ele de manhã, voltava meio-dia. Eu acho que em um mês eu peguei mais peixe do que eu já tinha pego na minha vida inteira. Aí eu saí, eu fiquei pensando como minha mente era tapada. Eu achando que eu estava vivendo o melhor. Aí eu ia, irmão, presta atenção, eu saía de Estela Maris, ia para o Rio Vermelho, voltava para Estela Maris, para ir para Arembepe, voltava às 6 horas da tarde, todo quebrado, todo acabado. Aí agora eu moro em Estela Maris, vou pescar em Itapuã, era 10 minutos de carro, saía para pescar 5 horas da manhã, 2 horas da tarde, eu estava em casa,
Às vezes eu já almoçava o peixe que eu pegava meio-dia. Nunca teve um dia para eu ir pescar para eu não voltar com uma muquequinha de peixe. Nunca. Ao contrário, aí começou a render o peixe, eu comecei a dar à minha mãe e ao povo, e foi uma alegria. Mas por que, irmãos? Às vezes a gente resiste. Sabe por quê? Porque é bom ter poder. É bom orar. É bom buscar a presença de Deus. Mas essas ferramentas na sua mão, se você não tiver sabedoria, irmãos, você vira Nabal. Você pode colocar tudo em risco. Você pode perder tudo da noite para o dia. Você pode destruir sua família. Você pode perder seu trabalho. Tem gente que é irresponsável, não mede consequência. Sempre acha que vai ter uma porta aberta, sempre acha que Deus sempre vai ser. Irmãos, uma hora você vai colher o que você planta. Nabal até aquele dia só tinha colhido o que alguém plantou. Mas chegou uma hora que ele começou a ser responsabilizado pelos atos dele. E Davi vinha para matar ele mesmo. Não tinha conversa não, irmãos. Só que por outro lado, Davi também era ungido de Deus. Davi também era homem de Deus, era. Mas, irmãos, passar por aperto não é brincadeira não. Passar por perseguição sem você ter feito nada de errado. Você está sendo caluniado, está sendo perseguido sem você ter feito nada. Passando escassez e dificuldade e sabendo que Deus está com você. Não é todo mundo que aguenta não, irmãos. Davi também achou que Nabal tinha a obrigação de abençoar ele. Ele estava olhando para a bênção que vinha de quem? Do homem. Quanta gente frustrada dentro de igreja. Mas eu trabalhei naquele ministério 10 anos. E agora passo na rua, o povo não me dá nem um bom dia. E você trabalhou para quem? Foi para o povo? Ô, irmão, então para o povo você vai colher isso mesmo. Eu vou lhe antecipar logo o fim da história para você nem ter o tempo de se frustrar. Você trabalhou para quem? Foi para as pessoas verem? Então sua recompensa você já teve. Agora, irmãos, quando você trabalha para Deus, o negócio é diferente. A sua responsabilidade é diferente. O seu compromisso é diferente. Porque você não está trabalhando para ninguém. Você não está esperando que ninguém depois lhe dê um tapinha nas costas, que ninguém diga, aqui está o grande irmão fulano de tal. Irmãos, é isso que Paulo diz, ó, as coisas que para trás ficam, o que é que eu vou fazendo? Vou deixando para trás, meu irmão. Ontem o culto foi aqui, foi um mover, Deus me usou, curou, mas hoje já é outro dia, eu quero saber o que é que Deus tem para fazer hoje. O de ontem, meu irmão, não me interessa mais. Se ontem Deus me usou naquele lugar e foi uma bênção, a glória é dele, não é minha não. Mas tem gente que parece, tem crente que parece que é raciado com sapo. Tem crente que parece que é raciado com sapo. Está na igreja enquanto está todo mundo aplaudindo, enquanto está todo mundo dizendo, é o genro do rei. Quem é esse homem aí, rapaz? Aqui é Davi. Tome cuidado, meu irmão, o homem aí é general de guerra do rei. Está lembrado do Golias que ele matou, meu irmão? Rapaz, Golias chegou aqui dentro dessa cidade, desafiou todo mundo correu. E ele foi o homem que foi lá, derrubou o gigante, cortou a cabeça. Quem é ele? É Davi. Davi andando no palácio, meu irmão, de roupa bonita, todo arrumadinho. Daqui a pouco, cadê a roupa bonita? Tomou. Daqui a pouco, cadê a filha do rei? Deu a outro para poder casar com outro. Tomaram a mulher do homem também. E tomaram a roupa bonita. E tomaram o lugar no palácio. E tomaram o lugar no exército. Tem crente, irmãos, que está aqui todo mundo, reverendo fulano de tal. Aí ele, sim senhor. Aí é só passar um pouquinho por um valezinho de esquecimento, às vezes dentro da mesma igreja. Aquela mesma igreja que há 5 anos atrás, quando você entrava, os obreiros tiravam o sapato para falar com você, ainda batiam uma continência. Hoje você entra na igreja, parece que ninguém fala mais com você, aí começa o espírito do sapo. Começa a inchar. A entufar. Irmão, você está trabalhando para quem? O pastor Haroldo falou um negócio aqui na quarta-feira muito forte. O vaso continua sendo de barro. O valor nunca vai estar em você. Tem gente que eu não gosto muito dessa pregação, porque não tem a tradução do que o jumento pensou.
mas o jumento entrando na cidade, né? E todo mundo batendo palma, mas não era para o jumento, era para quem estava montado no jumento. Você tem que entender que depois que Jesus seguiu, amarraram o jumento lá, e o jumento ficou amarrado, irmãos, e a multidão seguiu com ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. No dia que você começar a receber a glória de quem está montado em você, ele vai desmontar de você, vai embora, e você vira o mesmo velho vaso de barro de sempre. Vira. Por quê? Porque a Bíblia está escrito, o vaso não vai mudar, vai continuar sendo de barro. E às vezes, irmão, Deus faz isso. Usa, daí guarda ali aquele vaso um pouquinho. Eu vou guardar aqui que eu tenho uma obra melhor para ele. Eu tenho uma obra maior para ele. Mas deixa eu testar esse vaso primeiro. Porque eu botei pouca água aqui e ele aguentou. Mas será que se eu botar muita água esse vaso aguenta? Deixa eu testar o vaso. Aí, meu irmão, manda um Nabal de lá, para você trabalhar para Nabal, de graça no deserto. Bota o Nabal para você passar fome no deserto. E no dia que você mandar um recado para Nabal, mas Nabal, eu trabalhei para você esses dias tudo, eu nem lhe conheço. Será que você tem sabedoria para lidar com o Nabal da vida? Porque Deus às vezes vai botar um Nabal no seu caminho. E se você não se mantiver na posição, qual a diferença entre você e Nabal? Às vezes, Deus precisa mandar um Abigail no meio dessa história. Às vezes você precisa ser a Abigail da história. Alguém que vai entrar para intervir, para assumir culpa que não tem. A responsabilidade é minha, a culpa é minha. Mas está aqui a resolução. E eu acho fantástico porque Davi reconhece que aquelas palavras de Abigail, irmão, não foram palavras humanas. Não foi sabedoria humana. Quando ele vai responder, Davi diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que te mandou para encontrar comigo. Davi, irmãos, não foi convencido por argumentos. Davi não foi convencido pela sabedoria de Abigail. Mas ele entendeu que Abigail, naquele processo, estava sendo enviada de Deus para conduzir o conselho de sabedoria. Quantas vezes você já teve a chance na sua mão de desfazer algum laço? Quantas vezes você já teve na sua mão a oportunidade de dar um conselho contrário a um conselho de derrota? Meu irmão, eu não aguento mais esse marido. É isso mesmo, meu irmão, larga, não presta não. Irmãos, está cheio de crente aí, ó, dando esses conselhos. Crente. Eu vou largar meu marido. Vem cá, meu irmão, foi você que escolheu, foi, meu irmão. Então a Bíblia está dizendo que onde você amarrou o seu jegue, agora carregue. Se vier me perguntar, eu vou dizer, vou lhe ajudar, claro, mas quem escolheu foi você. Alguém lhe forçou, botou uma arma na cabeça e disse case, porque se botou, eu lhe descaso no mesmo dia. Seu casamento é nulo. Diante de Deus, diante dos homens, esse casamento não existe. Mas foi você que quis? Foi. E agora, meu irmão? Agora, aí começa, irmão, as histórias. Porque quando eu conheci essa pessoa não era crente, e agora, vai ler a Bíblia, irmãos. O que é que Paulo diz para as mulheres que casam com maridos, e depois elas aceitam Jesus e o marido não aceita? Paulo diz, largue porque era do diabo. É isso que está escrito na Bíblia? Meu irmão, se você casou desse jeito, você agora é quem santifica seu marido. Olha que coisa. Agora crente que não lê Bíblia, crente que não estuda, crente que não sabe nada, vai ensinar o quê? Conselho de Nabal. Vai dar conselho de Nabal. Mas eu sou ungido, pastor. É ungido, irmão, mas é carne. Na hora que a coisa aperta para o seu lado, se não tiver às vezes um amigo do lado, se não tiver alguém que lhe diga, meu irmão, tome a decisão certa. Você vê que Naamã sai da Síria, carregado. Naamã vai para quando a menina diz a ele, olha, tem um profeta em Israel lá que se encontrar ele aí, cura ele. O homem foi falar com o rei. Rei, resolvido o meu problema, eu vou atrás desse profeta. O rei manda uma carta para o rei de Israel, meu irmão, está indo meu general, eu quero que você dê um jeito, se vire, mas cure o homem.
Ele sai com a comitiva, vai para o palácio do rei, disposto a receber a cura de qualquer jeito. Quando o profeta nem recebe ele em casa, e diz, pula dentro d'água aí, meu irmão, 7 vezes, vá tomar banho. Em outras palavras, não vou lidar com você não, que você é imundo, vá tomar banho. Ele diz, vem cá, rapaz, será que não tinha água mais limpa lá de onde eu vim, para eu tomar banho nesses rios sujos? A decisão dele era uma decisão sábia, mas tinha um amigo do lado dele. Tinha um amigo do lado dele. Não era alguém que estava querendo o cargo dele. Podia ter ali, alguém ali do lado, só esperando Naamã morrer leproso, vai dizer, não, meu irmão, depois que esse eu morrer aqui, quem assume sou eu. Depois que foi embora, as patentes vêm tudo para mim. Quem desejou o que era de Naamã, irmão, ficou leproso igual ele. Quem desejou o que era de Naamã, ficou leproso igual ele. Que as patentes de Naamã ficam com a lepra dele também. Mas teve alguém que chegou e disse, se lhe pedisse uma coisa difícil, de onde o senhor saiu? O senhor já andou esse caminho inteiro, já saiu da Síria, já veio parar em Israel, já foi para o palácio, chegou agora na casa do profeta. Se ele dissesse o senhor para fazer uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Ia. E o que é que custa o senhor tirar a roupa aí e tomar banho nesse negócio? Às vezes, irmão, a gente está com a cabeça pesada, cheio de sentimento no coração, para tomar umas decisões, para destruir tudo, para acabar com tudo, para, jogar tudo para cima, porque é ungido de Deus, Tem um que é tolo, tem um que é o Nabal mesmo, esse vai se acabar, não tem jeito. Não tem jeito. Não morrer de um jeito, vai morrer de outro. Esse aí não tem jeito para ele não. Mas e o outro, ungido de Deus? Às vezes precisa de alguém que venha dar conselho. Nabal não se dá conselho não, irmão. A Bíblia diz que conversar com o tolo, tentar advertir o tolo, é igual pegar cachorro pela orelha. Se você quiser entender o provérbio, um dia que você for na rua, você faça, só no dia que foi eu que mandei, viu? Pior que está gravado, né? Mas tenta uma hora, irmão, pega o cachorro ali da rua ali, carrega ele pelas orelhas para você ver o que vai acontecer com você. É a mesma coisa, o livro de Provérbios diz, quem tenta ensinar o tolo, espírito de Nabal. Mas o ungido de Deus também está sujeito a tomar decisões erradas, movido pelos seus sentimentos, movido pelas emoções. Vou lá agora destruir tudo. E às vezes precisa de alguém que venha com a palavra de sabedoria, para evitar que você faça algo que lá na frente vai ficar na sua história. Ele entrou lá e matou o pobre do Nabal por causa de comida, por causa de uma palavra ruim que Nabal trouxe para ele. Queria que você ficasse de pé, irmão, nessa noite. Eu sei que Deus tem falado no nosso meio. E às vezes, nesse tempo, nós temos adotado uma política muito assim o politicamente correto, né? E eu não quero me meter na vida de ninguém, porque eu também não quero que ninguém se meta na minha. Mas às vezes você está em um conflito, você está em uma crise, vivendo um problema emocional interno, e você desconfia até da sua sombra. Não tem coragem de contar para ninguém. Olha o que Davi disse: enquanto eu escondia meu pecado, estava apodrecendo por dentro, morrendo por dentro. Depois que eu botei isso para fora, meu irmão, acabou. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam, com o que as pessoas vão pensar de mim. Irmãos, mas quem está sofrendo é você. Quem está passando pelo problema é você. Você precisa procurar alguém que às vezes seja mas o senhor não sabe a unção que está sobre a minha vida. Meu irmão, podia ter a unção que fosse. Eu sei que sobre a vida de Davi tinha uma unção grande, mas aquela mulher foi enviada por Deus para dar ele um conselho de sabedoria. Às vezes o que você está precisando na sua vida é um conselho de sabedoria, para sair de uma situação difícil, para sair de um momento difícil. Às vezes você está esperando das pessoas, está esperando do Nabal da vida, que vem ali ajudar no deserto. Ninguém me respeita mais nessa igreja, ninguém me honra mais nessa igreja. Meu irmão, graças a Deus, toda a honra aqui dentro e toda a glória tem que ser dada a Deus. Se não estão lhe honrando, dê graças a Deus, que é que o povo está amadurecendo. Se não estão mais, bajulando o homem, é porque a gente está no caminho certo. No dia que tiver, está errado, a gente vai ter que voltar de novo para aprender tudo de novo. Toda a honra e toda a glória na igreja tem que ser dada ao nome de Jesus. E acabou. E acabou.
Tem que respeitar os líderes? Tem, a Bíblia manda lá também, mas a glória, irmãos, irmão, a glória nunca é do jumento. A glória sempre é de quem está montado no jumento. É de Deus. Quem faz todas as coisas. Eu não sei qual é a sua situação de hoje. Você pode estar no lugar de Nabal, vivendo a bênção, vivendo a prosperidade, vivendo uma colheita próspera. Mas se não adquirir sabedoria, irmão, o destino também é perder tudo. Mas você pode estar também no momento de escassez, cheio de promessa de Deus sobre a sua vida, cheio de unção, cheio de tudo e vivendo dias terríveis. Amém. Se não agir com sabedoria, você pode colocar em risco todo o futuro da promessa de Deus sobre a sua vida também. E às vezes alguém tem que entrar nessa história. Alguém tem que chegar para participar um pouquinho desse problema com você. Para lhe dar direção. Para lhe trazer um socorro. E a gente tem entendido de Deus a preciosidade que existe na sabedoria. Mais do que dinheiro, mais do que heranças, mais do que promessas. Temos que entender, irmãos, que há algo que o mundo lá fora não vê, não conhece, não sabe, não tem faculdade que lhe ensine a receber a sabedoria de Deus. Não tem escola técnica, não tem mestre, não tem ninguém no mundo que seja capaz de trazer para você a sabedoria que vem de Deus. E onde é que a gente recebe essa sabedoria, pastor? Do próprio Deus. Mas eu estou sentindo, pastor, que eu não tenho essa sabedoria. Eu não estou com sabedoria para administrar minha casa, eu não estou tendo sabedoria para entrar no trabalho, para sair do meu trabalho, não estou tendo sabedoria. E aí a Bíblia vai lhe dar receita. Hoje é o último culto que a gente está falando nessa série sobre a sabedoria. O que é que eu preciso fazer? Quem não tem sabedoria, peça. É a sua noite de pedir a Deus essa sabedoria. Você pode ter um problema específico que você está passando. E às vezes você está batendo a cabeça contra a porta, esperando a porta abrir, porque ninguém lhe ensinou que tem uma chave que você bota e depois que abre, fica muito mais fácil você passar, entrar e sair. Mas quem não tem sabedoria para usar uma chave, vai tentar arrombar a porta com parede, com tudo para passar. Das duas, ou quebra a porta ou quebra você. Tem chave, irmão, no mundo do Espírito, que resolve problema assim, ó. Às vezes para você o problema pode ser grande, mas Deus tem a chave para resolver esse problema. Feche seus olhos que eu vou orar com você. Pai,